Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso de formação da página História e Cristianismo. Hoje nós vamos então refletir com vocês sobre o 8º mandamento do Decálogo, que está no capítulo 20º do livro do Êxodo, versículo 16. Então, o 8º mandamento, dentro da lógica que nós estabelecemos da leitura do Carlos Mester, diz o seguinte: não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu próximo. Nós aí resumimos ou sintetizamos isso como não levantar falso testemunho. Quando a gente analisa esse 8º mandamento, dentro daquela lógica que nós já estabelecemos, da contextualização desses escritos, né, que representam aí o Decálogo, dentro das tradições javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, nós percebemos então esse mandamento de novo como uma resposta à casa da escravidão, que aqui pode ser simbolizada como sendo o Egito, ou depois da tradição sacerdotal como sendo a própria Babilônia. Na casa da escravidão, né, a vida, as instituições eram baseadas na mentira. Pelo menos as instituições estavam aí graçadas, né, estavam cheias aí de mentiras, de fraudes. Todo o sistema opressor trabalha com uma fraude como um elemento, como um recurso de dominação. É uma característica também, então, desses sistemas opressivos. O pobre, não só no passado como hoje, né, nós percebemos que o direito dele sempre é tolhido por esses poderosos. No Egito não era diferente, na Babilônia não era diferente. E muitas vezes as pessoas, para se livrar ou para conquistar propriedades ou mesmo algum interesse, levantavam falsos testemunhos para poder prejudicar alguém. Dentro desse sistema corrupto, dentro desse sistema de opressão, a mentira, a fraude, então eram sustentadas aí com o intuito de obter mais poder. Sustentadas, né, para obter mais poderes. Aqui então, esse 8º mandamento, ele visa duas coisas básicas. A primeira, não imite a corrupção que vocês viram no Egito ou na Babilônia. E a segunda, tenha coragem de defender o pobre nos tribunais. O direito do pobre deve ser aí defendido nos tribunais. Não tenham medo de defender os pobres. Nós temos exemplo de vários profetas que denunciaram aí aqueles que tiraram o direito dos pobres e dos excluídos de uma forma geral. Vamos citar alguns desses profetas para que vocês tenham aí acesso a essas reflexões. Podemos citar aqui, por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 23, Jeremias capítulo 2, versículo 8, Amós capítulo 2, versículo 6 e Miqueias capítulo 3, versículo de 1 a 4. Então nós temos aqui diante de nós vários profetas que denunciaram reis poderosos que oprimiam os pobres, que tiravam o direito dos pobres. Portanto, esse 8º mandamento, ele visa cobrar dos judeus, dos israelitas, uma postura de liberdade. Querem ser livres? Não imitem os corruptos. Querem ser livres? Defendam os pobres nos tribunais. E Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré, ele leu esse 8º capítulo com a própria vida, dizendo que ele era a verdade e a vida. Podemos também lembrar de Jesus quando ele diz que seu sim seja seu sim, que seu não seja seu não. Não façam aí juramentos, porque o juramento você muitas vezes não pode cumpri-los ou é apenas interesses imediatos. Então Jesus se colocou aí como sendo o caminho, a verdade e a vida. Jesus baseou a sua vida sempre na verdade. Podemos ainda citar um texto de Jesus em que ele vai claramente dizer o seguinte, né? Isso está lá no texto de João, capítulo 8, versículo 44. Vocês têm o diabo por pai, que é mentiroso e pai da mentira.
Então Jesus vai sempre definir-se como sendo, como eu falei para vocês, a verdade. Quem é pela verdade escutará a minha voz. Eu vim dar testemunho da verdade de Jesus, isso está em João 18, versículo 37. Portanto, Jesus foi um dos que, no seu tempo, foi um dos maiores defensores do direito dos pobres. E quando Jesus foi chamado para ser juiz de um caso, no caso da adúltera, isso também está no Evangelho de João, Jesus então, ele se coloca como aquele que protege o direito daquela mulher que estava sendo excluída. Pergunta, alguém te condenou? Não, ninguém. Eu também não te condeno. Então Jesus é aquele que protege o direito dos pobres e dos excluídos. É isso aí, um abraço, até o próximo programa.